A história de Sansão e Dalila na Bíblia. Na Sagrada Escritura, a história de Sansão e Dalila aparece no livro de Juízes, capítulo 16. Nos dias em que os juízes governavam Israel, Sansão era o homem escolhido de Deus. Era seu destino libertar Israel do domínio dos filisteus desde o início. Infelizmente, apesar de ter força sobre-humana, Sansão era uma pessoa muito fraca por dentro. Um aspecto dessa falha de caráter era sua afeição pelas mulheres filisteias. Dalila, uma bela mulher filisteia, tornou-se o amor da vida de Sansão. Sansão, no entanto, não sabia que ela não era uma mulher em quem ele pudesse confiar. Dalila recebeu uma oferta em dinheiro dos governantes filisteus se ela descobrisse o segredo de sua força. Aceitando tal oferta, Dalila então deu a Sansão uma excelente refeição e perguntou-lhe como ele era um homem tão forte. Em resposta, Sansão disse que se ele fosse amarrado com 7 novas cordas de arco que não tivessem sido secas, ele perderia sua força. Depois, Dalila contou aos governantes que lhe disseram para amarrar Sansão enquanto ele dormia. Dalila ficou surpresa depois ao descobrir que Sansão a havia enganado e que ele conseguiu escapar facilmente. Sansão novamente disse a ela que ele perderia a força se fosse amarrado com cordas de arco que nunca haviam sido usadas. Dalila tentou prender Sansão novamente enquanto ele dormia, mas ele conseguiu escapar mais uma vez. Como Sansão não revelava os segredos de sua força, Dalila duvidava de seu amor por ela. No dia seguinte, Dalila continuava perguntando insistentemente sobre a força de Sansão, como ele poderia ser tão poderoso. Seus questionamentos constantes finalmente levou Sansão a dizer a ela que recebera tal força desde o nascimento por graça de Deus. Mas, se cortasse seus cabelos, perderia essa força. Naquela noite, enquanto ele dormia, Dalila cortou o cabelo de Sansão e chamou os soldados filisteus, que conseguiram capturar Sansão. Depois de arrancar seus olhos, eles o levaram para a prisão em Gaza. Ele foi feito prisioneiro para trabalhar como escravo no moinho da prisão. No entanto, os cabelos de sua cabeça, que simbolizam sua força e a glória de Deus, começaram a crescer novamente. Os senhores dos filisteus se reuniram para se alegrar em certa ocasião diante de Dagom, seu deus pagão. Eles se alegraram porque disseram que seu Deus havia entregado seu inimigo em suas mãos. Sansão foi levado para dançar diante do povo reunido em seu salão. Sansão pediu para ser colocado entre os 2 pilares que sustentavam o edifício. O prédio estava cheio de homens, mulheres e crianças aos milhares, que vieram para curtir o show. Sansão fez sua última oração a Deus e pediu a Deus que o fortalecesse para se vingar dos filisteus. Ele fez um pedido desesperado a Deus e disse: "Deixe-me morrer com os filisteus." Então, com toda a força que lhe restava, ele derrubou os pilares do edifício. A casa desmoronou sobre todos os que estavam dentro, e todos que aí estavam foram mortos. O que podemos aprender com a história de Sansão e Dalila? Bem, existem inúmeras lições a aprender com essa trágica história de um homem poderoso, ungido desde o ventre de sua mãe, que acabou se tornando um divertimento para os incircuncisos adoradores de Dagom. Algumas lições agora podemos tirar. Primeiro, Sansão foi uma criança nascida da oração. Mesmo antes dele nascer, seus pais perguntaram a Deus como ele deveria ser treinado. Podemos dizer que seus pais fizeram o possível para criá-lo de maneira piedosa. Uma outra lição é que Sansão era arrogante, infelizmente, provavelmente porque acreditava que a sua força poderia tirá-lo de qualquer problema. Ele fez muitas coisas por arrogância, o que acabou custando-lhe os 2 olhos e, por fim, sua vida. Independentemente de nossas habilidades, posições ou força, devemos nos lembrar de permanecer humildes, olhando para essa história. Uma outra lição é que devemos ter cuidado com quem compartilhamos nossos segredos. Sansão compartilhou o segredo de sua força com uma mulher hostil. Embora Dalila fingisse estar apaixonada por Sansão, ela nunca o amou de verdade. Ela era apenas isca para capturar Sansão.
E uma outra lição é que, como cristãos, devemos ser sensíveis sobre as informações que damos às pessoas. Sansão não era sensível o suficiente para saber quais informações dar e quais informações guardar. Revelou segredos que lhe custaram a vida. E uma outra lição é que Sansão foi flagrantemente desobediente a Deus e às suas leis. Como israelita, ele não deveria se casar com filisteus. Mas em 3 ocasiões diferentes, ele escolheu casar-se com mulheres filisteias. Essa desobediência custou-lhe a vida. Uma outra lição é que, embora Sansão fosse fisicamente forte, ele era moralmente fraco. Vez por vez, lemos sobre o Espírito de Deus vindo sobre ele e capacitando a realizar grandes feitos. Mas ele não tinha força moral. Ele desobedecia à vontade dos pais e fazia aquilo que lhe convinha. E, finalmente, uma última lição, talvez a mais importante, que podemos aprender com Sansão e Dalila, é que Deus prefere perdoar a julgar aqueles que o servem em seus propósitos. E esse é o caso de Sansão. Além disso, Sansão é mencionado como um homem de fé nas Sagradas Escrituras, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Ora, é óbvio que ninguém é perfeito. Deus o conduziu dentro de seu plano tanto quanto possível, embora ele tenha se desviado do propósito de Deus e colhido a morte como consequência. Mas Deus está disposto a nos encontrar exatamente onde estamos na vida, com defeitos, com falhas e tudo mais. E isso é o que torna Deus grandioso e misericordioso. Pensemos nessas lições para a nossa vida.